Deixem aqui nos comentários, pessoal, o que vocês acham desse tema que o Renato falou e que a gente vai reproduzir agora aqui para vocês. Dani, Renato falou ontem na coletiva o seguinte, que o Luan ligou para ele na sexta-feira. Ele falou essa seguinte, o Luan me ligou na sexta, a gente conversou, aquele clássico do Renatão, né? Trocar ideias, né? Ele vai nesse pique E dá uma olhada pro lado. Assim, ele é uma figura. Aí falou, então, que o Luan ligou para ele e que ele está conversando com a direção ainda sobre. É nítido que ele quer e que o Luan não ligou para ele para conversar de bobeira, né? Então, assim, parece um desejo mútuo, Dani. Parece não, é um desejo mútuo. E que está sendo conversado, então, com a direção. Pelo lado do Corinthians, né? O Corinthians que ainda joga pela Copa do Brasil no sábado, não vai haver nenhuma super restrição, né? O Corinthians talvez peça ali uma compensação, alguma coisa, mas acho que não tem nem como, Dani. Você, a partir do momento que você afasta um jogador que ele está treinando em separado, você exigir algo absurdo por ele, né? Então, o Renato garantiu que o Luan ligou para ele, e ele anteriormente já tinha falado que o interesse dele em contar com o Luan existia. Então, aí você liga os pontos, né, Dani? Ó, Renato falou que quer trazer o Luan de volta. Depois o Renato falou que o Luan, depois disso, ligou para ele. Então, a coisa está caminhando. Está caminhando e como a gente já projetava depois desse avanço do jogo contra o Bahia. Então, Dani, por tudo que a gente está vendo nos bastidores e com essa declaração do Renato, né, a gente fala aqui para o torcedor que realmente é uma questão de tempo até Grêmio e Luan se acertarem, uma questão agora, Dani, de tempo cada vez menor, né, do pessoal que está acompanhando a gente aqui, esse tempo está se encurtando. Lembrando que para essa transferência em específico, a janela de meio de ano pouco importa, né, ela é uma transferência nacional de um jogador que não fez nenhum jogo, né, dos 7 jogos que o deixariam incapaz de se transferir. E Dani, Renato confirmando então esse avanço constante pelo Luan, ainda falando que há alguns pontos a serem conversados, mas diferentemente do que a gente vê ele falar por Michael, que ele fala, não, aí tem que perguntar pro Guerra, aí tem que... Ali ele fala que é só, a gente tá trocando ideias aqui, mas num tom bem de boa, né, Dani? Bem assim, a gente tá conversando aqui e daqui a pouco a gente vai parar de conversar e vai acertar. Sim. Em ouvir ontem nos bastidores ali da Zona Mista, de mais uma pessoa nas cabines também, que tá vindo mesmo, Luan. Mais uma pessoa falou a mesma frase, está vindo. Então eu também acho que o Luan vai se apresentar, vai ser jogador do Grêmio aí na próxima semana, principalmente, que agora o Grêmio vai ter um descanso. E o Vina saindo abre esse espaço, né? O Grêmio precisaria de um meia, né? Precisaria de um falso 9, um meia ali, uma espécie de Vina. E é difícil buscar um cara assim no mercado. Daí o Grêmio olhou e pensou: o Luan tá aí, né? O Luan tá aí. O Vina não é um jogador que tá indo tão bem, tá indo mal. Inclusive perdeu um gol ontem que eu fiquei escandalizado com o gol que ele perdeu. Até vendo agora no replay, eu vejo que não era fácil, mas não era tanto quanto eu imaginava, porque tinha a questão do gramado, enfim. Mas ali da onde eu estava, pareceu muito fácil, sabe? Mas enfim, e como o Vina não está super bem, o Luan substitui ele de forma boa, porque o Luan também não está super bem na carreira. Então, só que o Luan tem a questão da idolatria, então fica elas por elas, né? Então o Grêmio também veio a calhar nesse sentido, e o Grêmio certamente já sabia dessa questão do Vina há mais tempo que ele ia sair, né? Então essa questão do Vina por Luan fica ótimo, só que ainda vai faltar o centroavante reserva para o Soares, talvez mais um ponta, né? Mas eu acho que tá bom, sabe? Tá bem, o Luan só vai precisar de um tempo para pegar o do tranco, né? Porque o Luan ainda tá. Mas assim, o Luan é tão. A gente gosta tanto dele. E ele jogou tão bem no Grêmio. E ele joga futebol. Não é possível que o cara tenha desaprendido. Que a gente confia que ele possa voltar a jogar minimamente bem, né? Minimamente bem. Sim. É isso, Dani. E assim, aí fica a nossa expectativa justamente por isso. O retorno é uma questão só de tempo e de um tempo
curto, né? Agora, a gente deve ter esse anúncio feito nos próximos dias, mas esse ponto que você toca é importantíssimo, né, Dani? Da gente não esperar, todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Área Tricolor, não esperar um Luan que vai chegar não. guardando o gol, dando assistência, distribuindo o jogo, um cara que vai voltar para se readequar ao ritmo do jogo profissional e a partir daí, né, começar a ser inserido no time. E aí, Dani, acho que, né, como ele fez com o Renato, e o próprio Renato falou, um cara que já nos ajudou muito, pode jogar ali, né, às costas do Soares, distribuindo o jogo, pode jogar ali um pouquinho mais avançado. Tem função. Ele jogando, ele em alta, ele tem função. O negócio é colocar ele em alta. Não, e se a gente for ver, o Vina também não está tendo participação importante. O Vina tem momentos, né? Teve momentos, até no início, quando ele atuou no Grêmio no início, ele estava muito bem. Aí não era só momentos. Mas isso também não durou muito. Depois foi jogador de momentos. Se o Luan for um jogador de momentos aqui, já vai estar igual o Vina, e aí vai se adaptando, né? O contrato até o final do ano, talvez possa renovar se o Grêmio vê que no final do ano os momentos estão ficando mais regulares, momentos bons durante a partida. E também há a possibilidade, que eu acho pequena, mas também há do cara chegar aqui e, por exemplo, decidir um jogo, os momentos ficarem mais marcantes, ele entra, decide um jogo, sei lá, contra o Flamengo. Aí, o cara já começa a ganhar, né? Daí, já valeu a pena essa contratação. Sempre existem, né, fatores no futebol que fazem a contratação valer um pouco mais, o jogador pegar um ritmo maior. Então, eu acho que há essa possibilidade. Eu acho que é uma boa aposta. Não vejo o Luan como uma coisa assim, como totalmente perdido, fora, sabe? Eu via ele fora da carreira dele, mas a partir do momento que ele volta para o Grêmio, do Renato, com a torcida que ama ele, eu consigo ver uma luz no fim do túnel, sabe? Consigo ver. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.